Olá pessoas, que é o professor Kelvin Souza, tá? É um prazer estar de volta aqui com vocês. E hoje a gente fala em ciências sobre um dos últimos pontos, né? Para fechar o nosso capítulo 3, que são as máquinas térmicas e elétricas, né? A gente fala lá, quando a gente está falando sobre as máquinas, são máquinas simples, térmicas e elétricas que fazem parte dos capítulos. Aula passada a gente falou sobre as máquinas simples, sobre os tipos de alavancas, roldanas fixas e móveis, associação de polias, tá? Plano inclinado, engrenagens. E hoje a gente finaliza falando sobre as máquinas térmicas e elétricas, calor e temperatura, tá? Livro página 308. Então, a gente consegue concordar, pelo que a gente já viu nas máquinas simples, que as máquinas elas fizeram uma revolução, tá? Na vida humana. Elas auxiliaram aí a gente em grandes pontos. Então, a gente utilizou essas máquinas para transformar o trabalho humano, transformar essa força braçal, tá? Utilizando artifícios que aí entram essas máquinas simples, como alavancas, roldanas e polias, facilita o nosso trabalho, como por exemplo na agricultura primitiva, na caça, na pecuária. Ó, perceba, olha a amplitude do meu braço, tá? Por exemplo, se eu pego o meu braço de uma ponta a outra, certo? Com os braços esticados, eu vou ter algo chamado envergadura. E essa envergadura me dá a amplitude do meu corpo para realizar determinada função. A partir do momento que eu utilizo uma lança, você concorda comigo que eu estou ampliando essa minha envergadura? Por quê? Porque se antes eu tinha um alcance do meu braço, que é um alcance limitado, agora com uma lança eu consigo ter um acesso maior a determinado objeto, no caso, a determinado animal. Então, veja como o fato de você segurar um bastão já te dá uma facilidade enorme de trabalho. E na pecuária também. Então, pegamos a força braçal, utilizamos máquinas para transformar essa força e a partir disso a gente começa a utilizar a força animal, a tração animal. Então, por exemplo, o homem ele não vai precisar mais pegar lá uma enxada e ficar arando o solo, né, que é puxando aquela terra para que ela fique mais solta e a semente possa crescer. Não, a partir de agora eu posso adequar os animais que foram, né, domesticados para a pecuária e dentro da agricultura, que a gente chama de agropecuária, que é a mistura dos dois, para realizar esse trabalho com uma facilidade maior. O animal ele tem uma carga muscular, então ele vai ter uma capacidade de realizar processos energéticos maior do que o do ser humano. Então ele vai poder trabalhar mais por mais tempo, algo que a gente não conseguiria fazer por tanto tempo assim. Beleza? Então as máquinas revolucionaram a forma como nós trabalhamos, tá? Facilitando aí o nosso dia a dia. Ah, Kelvin, mas eu não concordo com isso, porque, por exemplo, eu não trabalho com agricultura, eu não trabalho com caça ou com a pecuária. Certo, meu lindo e minha linda. Mas se não fossem por esses artifícios, talvez a nossa tecnologia não tivesse evoluindo tanto. Observe aí na imagem como era trabalhoso você pegar um solo extremamente compactado, um solo duro, como é o caso da imagem número 1 aí, onde você tem duas pessoas, né, obviamente de um tempo pré-histórico, puxando aí essa areia, essa terra, e dentro dessa terra vários pedaços de rochas, do que quando você tem, por exemplo, dois animais que têm uma carga muscular, tá? Um tônus muscular, uma energia maior do que a do próprio ser humano, tá beleza? Então, é perceptível que existe um auxílio aí, por mais que você não utilize agora. Mas quer ver algo que você utiliza com frequência e que faz parte, por exemplo, de uma máquina simples? Um garfo e uma faca. O que torna mais fácil, tá? Ético e social, você, por exemplo, se alimentar. Porque você pode, obviamente, afirmar que é só você pegar a carne com a mão e rasgar ela no dente. Tá? O que, dependendo de determinada carne, pode ser um trabalho mais difícil. Se a carne ela tiver uma porcentagem de cartilagem, de osso, de gordura maior, seria muito mais fácil se você utilizasse o garfo e a faca. Tá, ok? Então as máquinas elas conseguem sim desempenhar um papel de revolução, porque elas vão mudar o modo e o costume daquele determinado povo, daquela cultura. Elas vão conseguir transformar aquilo e continuam transformando até os tempos atuais. Beleza? Máquinas
térmicas. Quando a gente fala de térmica, a gente já está falando de temperatura. E se a gente fala de temperatura, a gente está falando aí de medidas de calor, tá? De energia. Então, existiram aí ao longo da história alguns cientistas responsáveis por essas máquinas térmicas, tá beleza? A gente começa falando do Denis Papin, tá? Que era um francês, e ele vai criar a primeira máquina térmica. É uma máquina rudimentar, como vocês podem estar acompanhando aí pela apostila, e a partir das ideias iniciais do Papin, outros cientistas eles vão começar a evoluir cientificamente os pensamentos dele. E a partir disso chegar em máquinas mais sofisticadas, tá? Não é muito diferente esse pensamento, pessoal, quando a gente tem, por exemplo, como paralelo o exemplo do telefone celular. Se a gente para pensar ali que no início da década de 90 a gente tem ali a invenção dos primeiros aparelhos celulares, eram aparelhos, né, grandes, com antenas grandes, tá? Só com botões, e que hoje a gente tem um smartphone em que a gente tem praticamente todo o conhecimento da humanidade numa distância de um só toque, porque tudo que você quiser pesquisar hoje no smartphone você consegue fazer com facilidade tremenda, tá? Então, graças às ideias principais, né, o que a gente chama de ideias pioneiras, que foram as primeiras desse cientista aí, a gente tem hoje, por exemplo, os carros, né, e a gente tem uma evolução gigante que a gente vai ver aqui na frente de como esses carros foram e estão sendo fabricados. Depois do Papin, a gente tem o Sèvres, que já não é francês, é inglês, mas também continua fazendo parte ali daquele ramo do pensamento europeu, onde o Sèvres ele vai criar a primeira máquina a vapor, ou seja, as pessoas elas não vão mais ter que ficar trabalhando arduamente para determinar a realizar função, se eu vou ter agora uma máquina a vapor, e esse vapor vai conseguir gerar energia, a gente vê já já como ele consegue realizar trabalho, ou como ele consegue fazer processos energéticos. Onde eu não vou mais precisar ter que ter um operário nas minas de carvão, que lembra, o carvão, né, ele foi o principal recurso natural a ser queimado para se produzir energia. Mas para que isso acontecesse, tá, nas minas onde eram retirados aí o carvão, né, seja ele mineral ou vegetal, quando chovia, empoçava de água, tá? E a gente está falando de minas, né, para dentro da terra, então essa água precisava ser retirada, e as pessoas tiravam com baldes, o que tornava o trabalho um pouco mais difícil. Por quê? Porque imagina só, se você tem uma mina aí com dezenas de litros, né, no caso dezenas de metros cúbicos de água para ser retirado, então é um trabalho árduo que pode levar dias, semanas para ser retirado. E se chover de novo? E encher de novo a mina? Então, a partir do momento que o Sèvres cria essa máquina a vapor, você tem um mecanismo próprio para bombear essa água. Nem eu preciso utilizar uma bomba de mão, nem eu preciso utilizar um balde para retirar e escoar essa água. Agora é só eu jogar carvão, ele vai ser queimado nas caldeiras e aquela água vai ser sugada para fora da mina, otimizando o trabalho. Seguido do Sèvres, a gente tem o Newcomen, tá? O Thomas Newcomen, ele também era inglês, tá? Percebam que nessa época aqui, pessoal, a gente tem na Europa a Revolução Industrial, tá? A gente tem um período aí que a gente estuda chamado Iluminismo, e esse Iluminismo está relacionado com as ideias das pessoas, certo? Ele vai otimizar o trabalho do Sèvres e vai criar mais facilidade para realizar o mesmo trabalho dele. Ou seja, ele consegue otimizar o desempenho da máquina. E a gente tem o Demis Watt, tá? Esse Watt, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque se vocês pegam hoje a questão da energia elétrica, quem já viu aí uma conta do papai e da mamãe que tem em casa, quando chega a conta de energia, você percebe lá que a energia ela é medida em watts de potência, tá? Para você ver o respaldo científico que essa pessoa tem, a ponto de hoje as notas de energia virem aí, né, fazendo alusão ao seu nome, tá? Ele vai desenvolver a primeira máquina térmica que vai ter um rendimento superior a todas as outras, tá? Os estudos do James Watt eles são utilizados até os tempos atuais, certo? E ele vai conseguir se sobressair em cima dos seus outros colegas em relação a termos científicos, tá bom? Ele vai conseguir otimizar o que os outros não conseguiram. Lembrando também, pessoal, que esses trabalhos científicos eles levavam aí quase que dezenas de anos para serem publicados, tá? Não se tinha uma facilidade de acesso ao conhecimento, o conhecimento aqui era muito restrito, tá certo? E aí, às vezes você não conseguiria viver para ver aquele seu trabalho tendo determinado tipo de respaldo, tá certo? Então acontecia que às vezes alguns dos
próprios alunos ou de pessoas que eram próximas continuavam o trabalho deles, tá certo? Então, o funcionamento prático e rápido, aqui de uma máquina térmica. Você tem aí uma imagem e um GIF de como funciona, tá? Então, basicamente, você tem o Q1, que é uma fonte quente, sendo o calor que vai ser recebido dentro desse processo. Você tem o Q2, que vai ser o calor cedido nesse processo. Então, eu tenho aqui Q1, é a fonte quente que vai entrar. Q2 vai ser a fonte fria, que vai ser resfriado. Geralmente essas máquinas térmicas tinham água para resfriar-se, tá? E produziam vapor, e esse vapor realizava o trabalho. Exemplo, aqui eu tenho, nesse primeiro ponto, uma entrada de uma energia de uma fonte quente. Isso daqui soprava, ó, vejam como o medidor de pressão está sendo aquecido. A água resfriava esse processo. A partir do momento em que eu tenho uma fonte muito quente, uma fonte muito fria em choque conflitante, tá? O que acontece? Eu tenho uma criação de um vapor. E esse vapor fazia com que esse mecanismo aqui girasse e produzisse energia a partir disso. Isso era armazenado e era utilizado para realizar determinado tipo de trabalho. Beleza? Certo, que a gente está falando aqui de vapor, a gente está falando de calor, não é? De fontes de calor, de fontes frias. Então a gente precisa falar de temperatura. E para a gente falar de temperatura, a gente precisa falar do equilíbrio térmico, tá? E aqui eu trouxe exemplos bem simples. Lá no 6º ano, quando vocês estudaram ciências, vocês viram que a gente tem os estados da matéria, né? E se a gente pega água, a gente tem o sólido, líquido e gasoso. São estados principais ou estados fundamentais. E as partículas, tá? As partículas atômicas, elas, como é que eu posso falar? Elas se organizam de forma diferente em determinado estado da matéria. Exemplo, no sólido, elas estão mais juntinhas, mais uniformes, tá? O que vai impedir que você consiga atravessar com facilidade entre elas. No líquido, elas continuam organizadas, mas elas estão mais separadas. E aí que você consegue facilmente passar, atravessar. Mas você ainda tem uma barreira, tá? Que é o que a gente chama de tensão superficial da água. É por isso que às vezes quando você pula na piscina, você sente um impacto, ou quando você taca as suas costas, ou quando você taca aí a sua barriga na água e machuca, porque você bateu na tensão superficial. Era quando aquelas moléculas estavam ali organizadas, e quando o corpo vem e bate elas, ó, começam a se desorganizar. Por isso que a gente consegue penetrar e atravessar a água. E você tem o gasoso, onde as moléculas estão completamente espalhadas aí em torno do ambiente, tá certo? E aí que quanto mais energia a gente aplica em determinado corpo, em determinado objeto, esse objeto ele tende a se aquecer, ele dilata, ele aumenta o seu volume e as partículas começam a ficar mais agitadas, porque elas estão recebendo calor e energia. E o que é o equilíbrio térmico? É quando eu tenho dois corpos, aqui representados por TA e TB, tá? Eles apresentam temperaturas diferentes, e para que eles cheguem no equilíbrio térmico, o corpo de maior energia, de maior temperatura, cede calor para o de menor temperatura, até que os dois fiquem com a temperatura igualzinha, bonitinha. Isso é o equilíbrio térmico. É quando eu tenho um corpo, uma pessoa A, de uma estrutura corporal maior, tá? Que tenha mais energia, cedendo calor para o corpo menor, até que ambos fiquem com a temperatura, ó, igual. Isso é o equilíbrio térmico. Exemplo, professor, por que às vezes eu estou com frio? Você já parou para pensar? É porque o ambiente ele está com a temperatura menor que a sua, e você está perdendo calor para ele, porque o ambiente que você está é maior, apresenta dimensões maiores. Então quer dizer que se, por exemplo, um momento, eu pego uma garrafa e o meu corpo está mais quente que ela, eu vou ceder calor para esse corpo aqui? Se você tiver em condições de pressão, temperatura, né, um ambiente controlado, se o seu corpo tem mais energia, tem mais temperatura, ele vai perder calor para a garrafa que tem menos, tá? É como se ela roubasse calor de você, beleza? Para que, professor, isso? Para que ambos fiquem em um equilíbrio térmico. Vocês podem ter a mesma energia interna,
mas se a temperatura de determinado corpo for maior que a do outro, tá? Você vai passar esse calor, você vai conseguir emanar esse calor, e esse corpo menor irá receber, tá certo? Até que ambos estejam na mesma temperatura. Então, quando a gente está com frio, às vezes, o que acaba de acontecer é justamente isso, tá? Você, talvez, né, esteja aí perdendo calor para o ambiente. Na maior parte das vezes é isso. É por isso que a gente, ó, faz assim com as mãos, gerando fricção. Porque à medida que a gente gera fricção, a gente gera energia. Tá ok? Espero que tenha ficado claro. Motores de combustão são a evolução, tá, mais recente das máquinas térmicas. Esses motores de combustão, como por exemplo o motor automobilístico, ele funciona em 4 etapas. Tá? Primeiro, a gente tem aqui uma vela, que é chamada de vela de ignição, certo? Ela tem a função de lançar a primeira chama, a primeira faísca dentro do motor. Depois do primeiro ponto, né, que seria o ponto de admissão aqui do motor, a gente tem a compressão, que é quando esses gases vão ser apertados, vão ser comprimidos, certo? Temos a explosão, quando a vela do motor ela vai liberar aí uma faísca e vai gerar uma combustão da mistura gasosa que está ali, seja do combustível, como pode ser o etanol, pode ser a gasolina, certo? Pode ser o diesel. E o quarto é o escape, onde esses gases vão ser expulsos. E à medida que ele vai ser expulso, ele vai gerar um movimento de algo chamado de pistão. Olha como funciona aí na imagem, tá? Você tem uma câmara de explosão, você tem a compressão desses gases e você tem aí uma explosão que vai gerar energia, vai gerar a partir disso aí um movimento. E esse movimento vai fazer com que determinado tipo de, no caso aí a gente vai estar falando de veículos, que determinado tipo de veículo se movimente e se organize a partir disso, certo? Dando continuidade, a gente tem as máquinas elétricas, certo? Essas máquinas elétricas não vão utilizar-se aí de combustíveis, no caso combustíveis fósseis, certo? Essas máquinas elétricas, elas vão utilizar na maior parte das vezes a energia de forma pura, e essa energia vai fazer com que o motor funcione. Não vai ser um motor que vai precisar aí utilizar a gasolina para se movimentar. O máximo que vai acontecer é essa gasolina ser utilizada para lubrificar algumas peças dentro do motor, para que elas não fiquem ressacadas. Mas vai ser o menor tipo, tá? A menor quantidade possível. Infinitamente, tá? Vai ser melhor esses carros com motores elétricos para o meio ambiente, já que ele não vai produzir naquela queima gases tóxicos ou gases poluentes, como por exemplo o gás carbônico, tá? No caso aí o dióxido de carbono que é liberado, certo? Então o grande problema dessas máquinas elétricas é o preço em comparação com as anteriores. Porque nessas máquinas elétricas aqui, eu vou ter peças muito mais caras por conta de uma tecnologia que é mais nova e que não foi barateada ainda. É por isso que carros elétricos, que máquinas elétricas, são tão mais caras do que os seus, como é que eu posso falar? Irmãos, né, mais antigos, irmãos mais velhos. Então aqui a gente tem um exemplo de como funcionaria, que no caso não seria uma máquina elétrica, seria aí uma máquina funcionando a partir de impulsos magnéticos, como no caso a gente tem aqui alguns ímãs. A gente tem um carro elétrico, tá, aqui, onde a gente consegue carregar ele utilizando uma adaptação nas tomadas normais, e a gente tem aqui uma diferença, né, do motor elétrico para o motor a combustão, onde nós temos peças aí sendo reduzidas. Nós vamos ter um motor em que as peças vão ser mais caras, mas vão ser menos peças dentro do motor, o que vai gerar menos peso para dentro do carro. Máquinas e poluição atmosférica, né? Como eu falei anteriormente, essas máquinas a combustão, elas tendem a liberar gases poluentes, e esses gases poluentes eles tendem a contaminar, né, o ar do nosso planeta de uma forma geral, certo? Primeiro, porque o nosso planeta, infelizmente, ele acaba sendo visto como um recurso a ser utilizado, né? Ele é visto como um recurso a ser explorado de forma inesgotável. As pessoas observam, tá, o nosso planeta como uma fonte inesgotável de recursos. A gente sabe que não é, que esse recurso ele demora aí, né, numa escala de tempo geológica, milhares de tempos para ser formado, e a gente consegue exaurir eles com muita facilidade, tá?
o principal que a gente pode citar que é o petróleo, do qual é feito aí os combustíveis como a gasolina. Então isso gera uma série de problemas ambientais. Nós vamos ter aqui impactos na atmosfera com a poluição, nós vamos ter os carros aí lançando, né? Perdão, não só os carros, né? Mas os veículos automotores lançando emissões de gás carbônico para a atmosfera. Nós vamos ter um impacto dos resíduos produzidos aí, como o petróleo produzindo aí o plástico e que vai ter um impacto na vida marinha. Nós vamos ter um impacto direto no planeta, na fauna, na flora, né? Na fauna, a parte animal, na flora, a parte vegetal. E nós vamos ter um impacto na agricultura, com a utilização de fertilizantes, com a utilização de agrotóxico. Isso vai contaminar aí os peixes e os rios. E por último, a gente tem impactos de grande escala, como por exemplo, em derramamentos de óleo de grandes extensões em bacias petrolíferas. Então assim, precisa-se ter muito cuidado para utilizar esses recursos, tanto para que eles não se esgotem totalmente do planeta, quanto para que a gente não acabe, não é, aí, prejudicando todas as outras esferas bióticas que fazem parte aí do nosso ecossistema. Então, a aula de hoje é em relação a isso. Eu desejo que vocês fiquem em casa, que vocês se cuidem. Muito obrigado e um beijo a todos vocês.